E aí, nerds, Spider aqui, com certeza, uma das maiores obras da parte de cultura nerd e ficção científica é Star Wars. Não tem como discutir isso. E é por isso mesmo que hoje começa o primeiro vídeo de Star Wars aqui no canal. Eu já tinha bastante vontade de trazer conteúdo de Star Wars pro canal do Spider e agora começa os vídeos de Star Wars. Até porque dia 22 desse mês vai estar começando Star Wars Visions, a nova série animada e a primeira série anime de Star Wars. Eu tava querendo muito trazer conteúdo para vocês de Star Wars e eu vou começar com esse vídeo falando os Jedi mais poderosos que tem. Eu vou usar como base os meus conhecimentos de Star Wars, os meus gostos, né? Então tá numa ordem de preferência também. Então, se você quiser comentar aqui a sua ordem dos Jedi mais poderosos que tem, comenta aqui também, porque pode ser diferente da minha. Comenta os Jedi que você prefere, se você gosta de Star Wars, que eu vou trazer conteúdo para vocês agora. Se vocês curtirem, gostarem desse formato de vídeo, comenta aqui. Eu tô tentando trazer vídeos mais diferentes para vocês. E comenta aqui, bora pro vídeo. E já deixa seu gostei para os dois Spider e se inscreve no canal se não tá inscrito. E bora falar de Jedi nesse vídeo. Antes da gente falar dos Jedi mais poderosos, eu quero falar o que é a Ordem Jedi. Eu quero explicar o que é a Ordem Jedi e como que funciona os níveis de Jedi, né? Até você chegar no Mestre, no Grão-Mestre Jedi. Eu quero explicar isso direitinho para vocês. A Ordem Jedi é uma organização de paz que ela ficou unificada pela sua crença da Força. Né? Como todos vocês sabem, né? Existe a Força no universo de Star Wars. E daí uma ordem foi unificada pela crença que eles tinham pela Força. E a Ordem Jedi surgiu há mais de 5.000 anos antes das Guerras Clônicas. Né? Então, antes de ter a Guerra dos Clones, as Guerras Clônicas, que é algo muito importante no universo de Star Wars, surgiu 5.000 anos antes disso. E os Jedi, né, como eu disse, eles têm posições, né, de níveis, para você saber qual que é mais forte, qual que é mais experiente. A gente até conhece alguns nomes, os nomes mais famosos, como Padawan, o Mestre Jedi mesmo. Só que até você chegar no Mestre, no Grão-Mestre, você tem que passar por certos níveis também, certas posições. A primeira delas é o Jedi Iniciante, que é aquela pessoa que está começando a conhecer o universo da Força, está começando a estudar esse universo de Jedi, começando a estudar a Força, né? Ainda não sabe tanta coisa, é essa pessoa, o Jedi Iniciante. E depois disso, quando você começa o seu treinamento, quando você realmente vai começar a treinar, pegar um sabre de luz, começar a treinar com a Força, daí você vira um Padawan. Você ainda não é um Mestre Jedi, um Jedi, você é um Padawan. Quando você começa a treinar, né, as suas habilidades Jedi, você começa a ser considerado um Padawan. E depois do Padawan, vem outra posição que ainda não é o Mestre Jedi. Depois do Padawan, você se torna um Cavaleiro Jedi. E daí, para você se tornar um Mestre, você tem que treinar um Padawan. Então você tem que treinar uma pessoa que está iniciando, para aí sim você se tornar um Mestre. Então, o mais alto nível de todos, a maior posição que tem, é o Grão-Mestre Jedi, ou pode chamar de Grande Mestre Jedi. Esse daqui é mais raro você achar. Não é tão fácil você achar algum Jedi que é um Grão-Mestre. É bem mais difícil você conseguir achar ali na Ordem Jedi um desses. Da agora que eu já expliquei o que é a Ordem Jedi, que é uma organização da paz unificada, eu já expliquei as posições deles. Agora sim eu vou falar sobre os Jedi mais poderosos. Lembrando que é sobre o meu conhecimento de Star Wars e também os meus gostos dos Jedi que eu mais gosto. Então, bora começar com o primeiro Jedi, que é o Qui-Gon Jinn. Esse Jedi, ele foi aprendiz e aluno do Conde Dooku. E mestre também, desse aqui é famoso, ele foi mestre do lendário Obi-Wan Kenobi. Esse que eu falei, tenho certeza que você conhece. O Obi-Wan, não tem como você não conhecer. Se você assistiu os prequels de Star Wars, ou a trilogia clássica também de Star Wars, tenho certeza que você conhece o Obi-Wan. Mas a gente está falando do Qui-Gon. Ele era um ótimo aluno, e ele se concentrava muito na força que ele tinha. E por isso ele se tornou um ótimo Jedi. Ele se concentrava muito no seu Ki, na sua força. E o seu domínio da força
era algo que não tinha como explicar, né? Se você olhasse para ele, o domínio que ele tinha como Jedi era algo incrível que ele tinha. Mas a sua real habilidade chega a ser o controle mental que ele consegue ter com a força. O próximo Jedi é o Galen Marek. O Darth Vader, ele estava em uma missão, né, em outro planeta, e ele encontrou um Jedi escondido, chamado Kento Marek. E é sobre esse Jedi que eu vou falar. Depois de derrotar os Jedi, o Darth Vader encontrou seu sabre de luz arrancado das suas mãos. E ficou muito surpreso, porque não era um Jedi mais adulto que estava carregando seu sabre de luz. Era uma criança que estava carregando. Ele ficou muito surpreso pela força que ele tinha nas suas mãos. Desde pequeno, ele conseguiu carregar o seu sabre de luz. E daí, impressionado com isso, ele pegou o garoto e ele levou como prisioneiro e começou a treinar ele. E nem preciso falar o que aconteceu. Se o Darth Vader começou a treinar essa criança, com certeza não se tornou um Jedi do bem e foi para o lado escuro da força. Os dois próximos Jedi já são mais conhecidos pelo público, que é o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker. Vamos falar do Obi-Wan primeiro. Bem, o Obi-Wan, ele ficou muito conhecido primeiro na trilogia clássica e depois na trilogia prequel de Star Wars, mostrando mais da história do passado dele. O Obi-Wan Kenobi, ele quem foi o mestre do Luke Skywalker, né? Ele que treinou o Luke e ele se sacrificou e deu sua vida para o Luke fugir da Estrela da Morte, né? Então ele se sacrificou pelo Luke Skywalker. A sua vida não foi tão fácil também. Ele viu um dos seus mestres acabarem morrendo pelo Darth Maul. Então ele, por mais que não teve uma vida fácil, mesmo assim ele não foi para o lado escuro da força e continuou sendo um ótimo Jedi. Sendo um dos Jedi mais poderosos que tem e bem forte, e tem um domínio muito bom da sua força. E tem um ótimo domínio do poder Jedi dele. E também ele treinou um dos melhores Jedi e um dos Jedi mais conhecidos, que é o Luke Skywalker. E sobre o Anakin também é outro cara muito famoso. Talvez você não conheça pelo nome Anakin, mas conheça pelo outro nome, Darth Vader. Sim, você que não conhece tanto de Star Wars, não deve saber. Mas o Anakin é o próprio Darth Vader, um dos maiores vilões, se não for o maior vilão da cultura pop no geral. O Anakin, ele foi treinado pelo próprio Obi-Wan Kenobi também. O Anakin, ele era um jovem padawan para o Obi-Wan Kenobi e depois se tornou um cavaleiro Jedi também, o Anakin. O Anakin treinou a Ahsoka, que é uma Jedi, então o Anakin pode ser considerado um mestre talvez. Essa resposta, se o Anakin é um mestre Jedi ou não, ainda não é tão clara assim, por conta que não se sabe direito se o Anakin conseguiu terminar o seu treinamento com a Ahsoka. Então não dá pra falar se ele é um mestre ou se ele não é um mestre. Só que uma coisa é fato, o Anakin é muito poderoso. Ele era tão poderoso que até quando o bebê, o espírito do Darth Sidious, conseguiu sentir a presença dele, conseguiu sentir o Anakin. Desde pequeno ele tem esse poder da força. Só que infelizmente, como vocês sabem, ele acabou indo para o lado sombrio da força e se tornando o Darth Vader. Então fico me perguntando o que aconteceria se o Anakin não fosse para o lado sombrio da força. Será que ele ainda se tornaria um Jedi mega poderoso, já que ele tinha todo esse poder nas suas mãos? O que aconteceria se o Darth Vader não tivesse nascido, né, e o Anakin continuasse sendo um Jedi do bem, no lado, claro, da força e no lado do bem? O que aconteceria com o universo de Star Wars? Comenta aqui essas teorias sobre isso, bora teorizar, né, sobre esse universo de Star Wars também. A próxima Jedi é a Revan. A Revan, assim como vários Jedi, tem uma forte conexão com os Mandalorianos, né? Quase todos os Jedi têm uma conexão com eles, que é aqueles caçadores de recompensa, mercenários. E essa Jedi, ela era do lado sombrio da força, né? E só que ela não fazia isso porque ela queria. Ela tinha um controle mental pelo Lord Sith, né? Pelo Imperador Sith, ela tinha um controle mental. Então um dia os Jedi acharam ela e fez ela somente voltar ao normal. Isso aconteceu quando um dia o Lord Sith pegou ela, aprisionou essa Jedi e ficou alimentando todo o seu poder, deixando ela cada vez mais poderosa para trabalhar para ele, né? Para trabalhar pelo Lord Sith. A próxima Jedi é a Naomi Surinder. Após a morte do seu marido,
a Naomi, ela decidiu ser uma Jedi, né, já que seu marido era um Jedi também. Daí, como uma forma de vingança, já que ele tinha morrido, ela decidiu se tornar uma Jedi também e se uniu à Ordem dos Jedi, ao Conselho Jedi. Durante a guerra, a Sif, ela ajudou bastante na batalha e foi uma ótima Jedi nesse período. E o maior poder dela, que diferencia dos outros, é essa capacidade de cortar a conexão de um Jedi com a Força. Então, o Lord Sif, ele perdeu a sua conexão com a Força, foi separado da Força por causa da Naomi, por causa dessa Jedi. Então ela tem um poder muito grande, porque ela consegue tirar a sua conexão com a Força. Então é um poder que quase ninguém consegue ter. Esse sim é muito conhecido por conta dos filmes, e é um filho de um Jedi que já falamos aqui, filho do Anakin Skywalker ou Darth Vader, e como o próprio nome já fala, estamos falando agora do Luke Skywalker. Tenho certeza que você conhece ele, e o Luke nasceu logo depois da Ordem 66, né? Não foi logo depois, mas foi no período da Ordem 66. A Ordem 66 foi no momento em que os clones começaram a bater todos os Jedi, e o Darth Vader ele surge, ele nasce, e é nesse período que o Luke Skywalker acaba nascendo. Ele conhece o Obi-Wan Kenobi e ele começa a aprender mais sobre a Força, os sabres de luz, os Jedi com o Obi-Wan Kenobi. Só que ele não treinou com o Obi-Wan mesmo, né? Ele treinou um pouco com o Obi-Wan, só que quem realmente treinou ele foi o Yoda. A gente viu isso lá no Império Contra-Ataca, né? Quem realmente ensinou o Luke Skywalker foi o Yoda, só que o Obi-Wan Kenobi também ajudou bastante no seu aprendizado como Jedi. Eu tenho certeza que todos vocês que assistiram a segunda temporada do Mandaloriano piraram, surtaram na cena final em que aparece o Luke Skywalker lá com aquele sabre de luz, o R2-D2. Tenho certeza que todos vocês fãs de Star Wars surtaram nessa cena final da série. E daí agora aqui em primeiro lugar, pra gente finalizar esse vídeo de Star Wars, eu coloquei o Yoda. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem o Yoda, já viram alguma imagem, camiseta, brinquedo. Não tem como você não ter visto o Yoda até hoje, né? Porque eu acho que ele é a criatura, o personagem mais famoso de Star Wars. Ele com o Darth Vader. E ele é conhecido por conta da sua sabedoria e pelo seu poder, sendo conhecido por muitos como o Jedi mais forte e mais poderoso. A gente não vê muito Yoda lutando, né? A gente viu mais no prequel de Star Wars, né? No Ataque dos Clones a gente viu ele lutando, e também no último filme de Star Wars dos prequel a gente viu. Só que quando ele luta, não é muito, só que quando ele luta, ele consegue ganhar de qualquer um. Ele é muito poderoso com a força e com seus ensinamentos Jedi. Até quando ele não está lutando, ele já demonstra muito, com toda a sua sabedoria que ele tem com a força, sua sabedoria Jedi. Então por muitos ele é o mais poderoso e o preferido de muitos por aí. Eu acho que o meu top 5, o meu top 3 de Jedi deve ser Obi-Wan Kenobi, Yoda e Luke, ou Luke e Yoda, né, nessa ordem. Porque eu não consigo escolher outros sem ser esses. E em vários desses personagens de Jedi que eu falei aqui, já apareceram, talvez não em filme, mas em animações, como é o caso da Ahsoka, né, que foi a Padawan do Anakin Skywalker. A Ahsoka primeiro apareceu no Clone Wars, e da agora também teve sua participação em Mandaloriano e vai ganhar sua série própria. O Obi-Wan Kenobi também vai ganhar sua série própria. E se vocês gostarem dos vídeos de Star Wars, eu posso continuar falando das séries que tiver também. Então já deixa aqui o seu gostei para ajudar o Spider, comenta o que você achou desse vídeo de Star Wars, que foi o primeiro que eu fiz. Se inscreve no canal se você não está inscrito, e até a próxima, nerds!